Quando você deve pensar em colocar uma prótese peniana para resolver o seu problema de ereção e quais que são as principais complicações inerentes a esse procedimento? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito quando que você deve pensar em colocar uma prótese peniana para resolver de maneira definitiva o seu problema de disfunção erétil e quais que são os riscos inerentes a este procedimento. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Homens que sofrem de disfunção erétil têm diversas alternativas de tratamento disponíveis. Sejam medicamentos administrados por via oral, seja produtos injetados ou colocados diretamente no pênis, a gama de variedades terapêuticas para o tratamento desta condição é extremamente abrangente. E nunca podemos esquecer de avaliarmos a possibilidade da colocação de uma prótese peniana. Afinal de contas, esse dispositivo, ele fornece uma ereção praticamente semelhante àquela obtida de maneira natural e os resultados do uso dos trabalhos de pacientes que já colocaram essa prótese há algum tempo indicam níveis extremamente altos de satisfação dos nossos pacientes. Mas afinal de contas, quais que são as situações que você já pode considerar numa hora de ter ou pensar em colocar uma prótese peniana? Então, basicamente, a prótese peniana ela é destinada naqueles casos de disfunção erétil grave. O que é isso? A disfunção erétil grave é aquela que geralmente não responde a mais nenhum tratamento que você tenha realizado anteriormente. Ou seja, o paciente já tomou o remédio para ereção, ele não ficou satisfeito, ele tomou Viagra, tomou Cialis e não funcionou muito bem. Ele já usou tudo que é tipo de remédio natural, usou vitamina D, usou tríbulos e nada funcionou. Ele tentou colocar produtos diretamente do pênis, fez as injeções ou colocou produto dentro da uretra, geralmente o alprostadil, e nada disso teve o resultado que ele gostaria. Numa hora dessas, não restam outras possibilidades a não ser a colocação de uma prótese peniana de maneira definitiva. Logo, nesses casos de disfunção erétil grave, é uma coisa que deva ser considerada nesse momento. Aqueles pacientes, por exemplo, que realizaram a cirurgia da próstata para tratar um câncer ou que tiraram a bexiga no tratamento de um câncer também, é uma cirurgia que às vezes danifica os nervos responsáveis para causar o estímulo da ereção e são considerados casos de disfunção erétil grave. E há quem nem mesmo espere um tempo recomendado, por exemplo, que a gente sempre comenta com os pacientes para esperar depois de uma cirurgia dessas, pelo menos 1 ano e meio, para avaliar de maneira mais definitiva como que ficou a ereção. Há quem já opte por colocar tão logo se recupere do primeiro procedimento. E também não é uma coisa que não esteja errada de se fazer, porque boa parte desses pacientes, eles acabam desenvolvendo quadros muito sérios de disfunção erétil que não respondem a tratamentos ditos mais conservadores. E naqueles pacientes que, por exemplo, já estão de saco cheio de tomar remédio para ereção, já não querem mais usar produto colocado diretamente no pênis,
não está errado também já partir para a colocação de uma prótese peniana, principalmente se eles estiverem em uma idade um pouco mais avançada, porque vai ser a solução definitiva para esse problema e com certeza com a colocação da prótese peniana ele vai obter aquele grau de ereção, vai obter aquele grau de rigidez peniana necessária para obter uma relação sexual bastante satisfatória. Só que nem tudo são flores numa hora dessas. E existem alguns procedimentos e algumas complicações que que acontecem e que são inerentes a esse tipo de procedimento, que é como qualquer cirurgia que você realiza. E existem os procedimentos, as complicações que acontecem durante a cirurgia, que a gente chama de complicações intraoperatórias, e existem as complicações pós-operatórias que acontecem algum tempo depois dessa cirurgia. Dentre as complicações que acontecem na hora da cirurgia, pode acontecer o seguinte: pode o médico estar realizando a dilatação desses corpos cavernosos para a introdução dentro do pênis dessa haste peniana e acabar perfurando uma parte do pênis e essa prótese se deslocar, por exemplo. Então, se perfura na ponta, que a gente chama de perfuração do corpo cavernoso distal, pode inclusive machucar a uretra, que é o local que faz o xixi, que sai o xixi, e numa hora dessas o médico às vezes tem que parar de fazer o procedimento, ele coloca a sonda, espera que o paciente se recupere e depois, num segundo momento, coloca a prótese peniana. Pode acontecer também de o médico, ele às vezes, no momento de colocar o reservatório, porque geralmente as próteses penianas são compostas de dois compartimentos que ficam dentro dos corpos cavernosos, que são aqueles que vão ser enchidos durante a ereção, e existe um terceiro compartimento que é onde o líquido fica armazenado para encher esses corpos cavernosos enquanto o pênis estiver flácido. E esse reservatório geralmente fica de uma parte do abdômen inferior, na parte do retroperitônio, que é quando você palpa a barriga na parte de baixo, fica atrás daquele osso que a gente chama de pubis, que fica bem debaixo da barriga. Quando você tem que colocar esse reservatório, pode acontecer durante a colocação, você tem que criar um espaço para a colocação do mesmo, pode acontecer de você você lesionar um vaso sanguíneo, de você perfurar uma alça do intestino, às vezes você pode até mesmo perfurar a sua bexiga no momento dessa colocação e às vezes você não enxerga esse tipo de situação e são coisas que podem acontecer numa situação dessas e você precisa estar ciente desses riscos. Felizmente são complicações pouco comuns que acontecem numa minoria de casos, mas de qualquer forma é importante nós termos ciência desse fato. E nas complicações pós-operatórias, geralmente podem acontecer algumas situações decorrentes do procedimento cirúrgico que às vezes não acontecem no momento, vão acontecer muito tempo depois. Por exemplo, a infecção, ela vai acontecer geralmente porque durante a colocação da prótese peniana você está exposto à sorte de diversas bactérias existentes na sua pele, existentes na região do períneo, que é uma região extremamente contaminada. E se uma dessas bactérias ficar ali na prótese, ela pode crescer e causar uma infecção nessa prótese. E se a sua prótese infeccionar, você tem que retirar ela. Como qualquer corpo estranho você utiliza por algum tempo, pode acontecer desse corpo estranho às vezes ficar muito apertado, essa prótese ficar muito justa e fazer uma erosão da pele e essa prótese até mesmo sair, que a gente chama de um quadro de erosão de uma prótese peniana. E você também numa situação dessa tem que acabar retirando essa prótese do local. O mau funcionamento da prótese peniana acontece conforme mais tempo você usa e quanto mais tempo você tem essa prótese. E pode acontecer em alguns modelos em até 15 a 20% dos casos. Pode acontecer na bomba que você enche os corpos cavernosos. Pode acontecer um vazamento do líquido, como qualquer sistema mecânico que, conforme vai sendo usado, vai sofrendo um desgaste natural e necessita ser revisado em algum momento com uma certa periodicidade. Aí isso pode acontecer com a sua prótese peniana e você
tenha que passar por outra cirurgia para corrigir o funcionamento desse mecanismo. E pode acontecer, além disso, pode acontecer um hematoma, que é quando você faz a cirurgia, vaza sangue pelo local ali do procedimento, dentre outras complicações pós-operatórias. Felizmente, o índice de complicações pós-operatórias é extremamente baixo nessas situações. A depender da complicação operatória, não chega a nem 2% dos casos que colocam próteses penianas, do que se deduz que é um procedimento extremamente seguro e que é indicado em casos que você queira realmente ter um resultado satisfatório da sua ereção. O que a gente vê é que muitas vezes nós protelamos, às vezes de maneira desnecessária, a colocação dessa prótese e porque os pacientes não têm a orientação adequada, às vezes eles ficam muito reticentes, ficam receosos de colocar essa prótese pensando que é mais um procedimento que é extremamente arriscado, vai dar um monte de complicação. Mas desde que bem indicada, sendo colocada por um cirurgião experiente, os resultados são extremamente satisfatórios e o grau de realização do paciente e da sua parceira é extremamente alto. Por isso que é uma coisa que deve ser sempre pensada em você que sofre desse problema de disfunção erétil. O que limita um pouco aqui no nosso Brasil a colocação de prótese peniana é que a boa parte dessas próteses mais modernas, que são as próteses 3 volumes, tem um valor extremamente elevado e o SUS não oferece nem a cobertura por planos de saúde. No SUS há aquelas próteses semirrígidas, nos quais você coloca uma haste, vai dizer assim, que só é flexível, que ela sempre vai ficar rígida, você tem que ficar ajeitando o pênis ali na calça, mas sempre ele vai ficar rígido, o que acaba sendo desconfortável para alguns pacientes. E não é o melhor tipo de prótese, o melhor tipo é aquela que você tem aquela ereção, que você mimetiza aquela ereção natural de o pênis fica duro, o pênis amolece, que são aquelas próteses, infelizmente, as mais caras, com custos extremamente elevados aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, é importante salientarmos que é um excelente instrumento para devolver a qualidade das suas ereções e, quando bem indicada e realizada por quem faz o cirurgião experiente que tenha um volume grande de cirurgias, o índice de complicações é extremamente baixo. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.